dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao Instituto Resplandecer da Alma Egrégora Crística de Cura. Eu sou Zohar, sacerdotisa da Egrégora, um prazer receber você aqui novamente. Como vocês estão, meus iluminados, meus resplandecentes desse mundo? Eu espero que estejam todos bem. Eu estou com gripe, estou com muita tosse, minha garganta está falhando, mas eu não poderia deixar de vir aqui para dar continuidade aos estudos das cartas de Cristo. É com muita honra que eu faço esse trabalho, é o meu propósito, trazer esses conhecimentos à humanidade, né? Trazer a mesa cura crística, os tratamentos holísticos que ajudam as pessoas a identificar os seus bloqueios, seus traumas, a se curarem e a mudarem o rumo da sua vida. Tá? O conhecimento espiritual eleva o ser humano. Lógico, o ser humano tem que querer. Se você está aqui é porque você quer. Então, existe uma coisa que ninguém pode tirar de você. É o seu conhecimento. Aquilo que você aprende, a sabedoria que você adquire, ninguém tira de você. Você vai morrer, ela vai continuar com você. Podem te tirar tudo, como já aconteceu comigo. Me tiraram tudo, 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 tudo. Me tiraram minha casa, meu carro. Me tiraram meu marido. Me tiraram, por muitos anos, a alegria de viver. Me trouxeram dificuldades. Me trouxeram muitos obstáculos, muito sofrimento na minha vida. Mas eu acredito em quem? Em Deus. Quem é a minha egrégora? Jesus, Maria Santíssima, Dr. Bezerra de Menezes, Arcanjos Gabriel, Rafael, Miguel, Metatron, os felinos de Sirius A, Saint Germain, toda a espiritualidade de luz, meus guardiões, Exus. Exus são meus guardiões. Eu não sou da Umbanda, mas eles são meus guardiões, porque eu não tenho uma religião, eu sou uma espiritualista. Eu não posso dizer que eu sou só espírita, eu não posso dizer que eu sou só candomblessista, eu não posso dizer que eu sou só católica, evangélica, eu sou todas as religiões que trazem um conhecimento divino, conhecimento de Deus, conhecimento do bem. E eu sei, eu já fui informada muitas vezes que na Umbanda eu sou filha de Exu. E vocês que não conhecem, vão conhecer quem é Exu, vão conhecer quando falam assim, você tem uma pombagira. Aí todo mundo já associa a pombagira à mulher da vida. Você conhece a história da pombagira? Não, né? Então vai conhecer, vai estudar, tem um monte de conteúdo no YouTube gratuito. Acho que eu já até abordei esse assunto aqui. Tá, gente? Vão conhecer. Porque é importante, sabedoria ninguém tira da gente. Me tiraram tudo na vida. Mas a minha vontade de vencer, a minha alegria de ser quem eu sou, porque eu não quero ser ninguém não, tá? Eu não vejo a outra mais bonita e quero ser a outra. Nunca quis. Eu posso às vezes me olhar no espelho e não gostar muito do que eu tô vendo. Tem coisas, ninguém é perfeito, né? A gente sabe que o nosso corpo é o nosso templo. Tem coisas que às vezes a gente olha no espelho, eu não queria ter essa papada, eu não queria ter o seio tão grande, eu não queria ter barriga. Mas a gente tem. É o corpo que abriga a nossa alma e a gente tem que ser grato por ele. Mas eu nunca quis ser o outro. O outro, ele me serve de inspiração para que eu melhore em mim, o meu corpo, a minha mente, a minha sabedoria. Eu não preciso querer ser o outro. Eu posso admirar o outro e essa admiração me servir do quê? De uma mola propulsora para que eu evolua de alguma forma. Então já me tiraram tudo na vida. O prazer, inclusive o prazer de viver. Por muitas vezes eu não quis estar aqui. Por muitas vezes eu pedi para ir embora. Porque eu passei muita coisa na minha vida, eu conto em todos os meus vídeos aqui. Mas eu tô aqui, eu venci cada um dessas barreiras. E continuo vencendo a cada dia, porque os ataques, eles não param. Os ataques não param. Mas por mais que coloquem
dificuldades no meu caminho, a minha missão, eu não vou parar. Eu vou continuar, por mais difícil que seja. Eu vou continuar dando a minha cara a tapa aqui, que seja para uma pessoa que veja esses vídeos. Eu tenho certeza que na vida dessa pessoa eu vou estar fazendo alguma diferença. E essa é a missão de cada um de nós, servir de exemplo para uma pessoa que seja nessa vida. Tá? Então, procure aprender mais, estudar mais, conhecer mais. Não é religião, gente, que faz a gente ser bom ou ruim. Gente ruim está em todo lugar, está na católica, na evangélica, na espírita, está em qualquer lugar. Não pensa que todo mundo que vai na igreja dobra o joelho para rezar para pedir o bem do outro, não. Tem gente que chega na igreja, dobra o seu joelho para rezar para pedir o mal do outro. Nós, infelizmente, estamos vivendo tempos muito difíceis e essas coisas que ninguém queria falar, hoje em dia é muito falado abertamente. Então, cuidado para quem você fala as suas coisas, com quem você desabafa. Aquela pessoa, não estou falando isso para inculcar ninguém, não, tá? É só um conselho, porque eu sempre ouço isso. Cuidado, porque aquele que te abraça é o que te dá a punhalada nas suas costas. Preste atenção com quem você anda dividindo os seus problemas, as suas vitórias, a sua vida, tá? Então, o ser humano precisa evoluir. Só um momento. E como que a gente consegue evoluir? Através da sabedoria. E como a gente consegue sabedoria? Através do conhecimento. E como a gente consegue conhecimento? Através dos estudos. E como eu vou estudar? YouTube, livro, amigos. Hoje em dia só não estuda quem não quer. YouTube tem tudo que você precisa. Tudo que você precisa. Vai procurar no YouTube aquilo que você tem dúvida, que você encontra. Peça para a espiritualidade te guiar. Eu quero aprender sobre isso, eu quero entender sobre isso. Me mostra qual vídeo que eu tenho que ver. Começa a procurar, você vai sentir. A espiritualidade de luz vai te mostrar qual que você tem que ver. Se você estiver conectado à espiritualidade de luz, né? Porque se você for uma pessoa que só tem pensamento negativo, que se conecta com coisas ruins, eles vão te direcionar. Não vai ser a espiritualidade de luz que vai te direcionar. Vai ser a espiritualidade que está te acompanhando. Quando a gente está em uma baixa vibração, porque tudo no mundo é vibração, nós atraímos para perto da gente as energias compatíveis. Aqui não é os opostos se atraem. Eu estou negativa, eu atraio o bom. Eu estou positiva, eu atraio o ruim. Você está negativo, você atrai o negativo. Se você estiver no positivo, na frequência positiva, você atrai coisa boa para a sua vida. E é isso que Jesus está ensinando para a gente em tudo que ele aprendeu nesses 40 dias. Só um momento. Que ele esteve no deserto. Que Deus mostrou para ele como Deus criou o mundo, tudo que existe no universo. Ele não criou só o mundo, ele criou um universo inteiro. E aí a gente fala, mas ninguém nunca viu Deus. Deus é uma consciência. Cristo fala, quem é Deus? É uma consciência. E aonde que está essa consciência lá no céu? Ele não está só no céu, ele está em tudo. Tudo que tem vida. E o que tem vida? Seres humanos, animais, plantas, árvores, vegetais, rios, mares. No planeta, no universo, no Sol, nas estrelas, na Lua, nos outros planetas, com os nossos outros irmãos de outros planetas, os ETs que as pessoas falam. Eu não falo que na minha egrégora existe os felinos de Sirius A? Vocês sabem quem são? Os felinos de Sirius A são seres que habitam o planeta de Sirius. Sirius A, se eu não me engano, é uma constelação. Tem Sirius A e Sirius B. Em Sirius A existem os felinos, tá? Essa raça, ela é uma raça
Da onde vieram quem? Os gatos, os leões, leopardos, felinos. Eles são parecidos com homens e animais ao mesmo tempo, mas todos são felinos. E existe um mentor em Siriusá chamado Shankar, um leão lindo, porque eu me apaixonei desde a primeira vez que eu vi. Gente, eu vou falar para vocês, eu não sei se os cachorros também são de Sírius, né? Porque se fala que os felinos são de Siriusá. Eu não sei ainda da onde que vem os cachorros, mas eu já contei aqui que quando eu era pequena, acho que eu tinha uns 8 anos, saiu aquele filme, alguma coisa de Jedi. Não sei se era Guerra nas Estrelas, eu não sei. Eu sei que tinha um menino, que tinha um bichinho, Chewbacca, acho que é isso. E eu lembro quando eu vi esse filme, que o Chewbacca era criancinha também, né? Igual ao menino, de qual ele era amigo. E ele era a cara da minha cachorrinha. E eu, nossa, eu falava, eu quero um igual, eu quero um desse, eu quero um desse, eu quero um desse. Quando eu vi aquele filme, eu tinha uns 8 anos, eu fiquei tão apaixonada que eu sonhava com aquele bichinho, eu queria um pra mim. E eu tive. Eu tive a minha Chewbacca. Eu parei um pouquinho que eu me emocionei de lembrar dela. A Babi, eu ganhei do meu falecido marido, do João, quando meu filho tinha 10 anos. No momento que eu estava entrando num momento um pouco assim depressivo, porque eu queria ter outro filho e o João já era vasectomiado, então ele não podia ter filho. E aí ele ficou desesperado de ver aquele meu desespero, porque eu queria ter outro filho, eu queria adotar, ele não queria adotar. Aí eu falei, então quero uma cachorrinha. E ele já tinha me dado uma cachorrinha, que eu também era apaixonada nela, a Mel. Só que a Mel a gente ganhou ela já grande, ela já era grandinha. E ela era muito peralta. E ela era uma cocker, linda, 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 mas era um doce. Eu amo o animal, gente, eu amo, eu choro de ver vídeo de bicho. Todo mundo sabe o quanto que eu... Quem me conhece sabe o quanto eu amo. E aí não deu certo, ele que ganhou, né, a Mel, então ele não quis ficar com a Mel, porque a Mel riscou todo o carro dele, era muito bagunceira. E aí, quando eu cheguei em casa um dia, ele tinha devolvido ela, mas tudo bem. Aí, depois de uns anos, ele me deu a Babi. E a Babi era exatamente Chewbacca. Era exatamente aquele bichinho que eu vi num filme quando eu tinha 8 anos e que eu quis muito. Então eu pude ter, eu não sei se eu pude realizar esse meu sonho. Aliás, o João realizou ele para mim. Através dele eu pude ter. Ela ficou comigo 20 anos, fazem 2 anos que ela partiu. Foi muito minha companheira, dormia comigo, ia no banheiro comigo, ficava comigo. Olha, era minha protetora, né? Então, eu não sei da onde, né, que os cachorros vêm, eu preciso estudar isso. Mas os felinos vêm de Siriusá. Então, lá em Siriusá, eles são felinos, né? Eles são seres com aspecto de felinos, de leão, de leopardo, de gato. Então, nos outros planetas que existem por aí, existem muitos irmãos. Quando Jesus fala, na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar, ele não quer dizer que é só no céu, lá no céu, aquele céu que a gente imagina. Nós não sabemos se quando nós vamos desencarnar, nos despedir dessa terra aqui, dessa vida, nós vamos para o céu, nós vamos para o umbral. Lógico, nós vamos para onde a nossa consciência nos enviar. Você sabia disso? Porque se você desencarna com a mente pesada, arrependido de coisas ruins que você fez, ou você fez muitas coisas ruins, você é uma pessoa do mal. Eu não estou dizendo que você é, eu estou dando uma explicação. A pessoa é uma pessoa do mal, só faz coisa ruim, mata, rouba. Você acha que quando ele desencarna, ele vai para onde? Ele automaticamente, ao desencarnar, ou os amigos dele do mal vêm buscar o espírito dele, ou a própria consciência dele
aquilo que ele emana, a vibração dele, automaticamente o leva para lugares de afinidade frequencial. É a frequência dele que vai determinar para onde ele vai. É aquilo que ele emana do coração dele, a frequência vibracional. Não é se ele fingia que era bonzinho que ele vai para o céu. Você já ouviu falar que o coração do homem é a terra que ninguém pisa? Às vezes a pessoa está aqui sorrindo, está te abraçando, diz que te ama, te abraça e te apunhala pelas costas. Porque a gente não conhece as pessoas. Ninguém consegue enxergar o que está no coração do outro. Eu não estou falando que eu sou melhor do que ninguém, não é isso, mas eu consigo ler a energia da pessoa. Eu fico quieta, sabe, gente? Infelizmente, eu não posso, né? Eu tento. Antes eu me conectava mais com a energia das pessoas. De conhecer alguém, de conversar para alguém, eu conseguia ler. Eu consigo, aliás, ler a energia da pessoa, mas ultimamente eu estou bloqueando um pouco isso, porque senão eu pego muito. Porque como eu sou empata, aí eu pego a energia da pessoa para mim, aí a pessoa fica bem, eu fico mal. Então, estou procurando, não estou evitando, tá? Para eu ter menos problema, porque já basta os meus, né? Porque não pense que a pessoa ela serve a Deus, ela tem um propósito dela, que a vida dela é um mar de rosas. Aí que a vida dela fica difícil, tá? Aí que vem as provas para você ver se você tem fé mesmo. Ou se o que você está falando da boca para fora. Porque eu sei que muita gente que me conhece fala, ela tá lá falando em coisas que ela nem acredita, acha que me conhece. Presume que me conhece, presume que sabe quem eu sou. Não sabe, não. Bom, gente, então o conhecimento é algo que ninguém tira de você. E vamos dar continuidade, então, porque hoje tem que ser mais rápido, eu já falei 17 minutos. Então, Jesus, ele falou de muitas coisas, e ontem, né, depois da sua iluminação, ele que era uma pessoa que sofria muito de ver o sofrimento das pessoas mais humildes, dos pobres, desamparados, né, das prostitutas, ele estava sempre entre eles, porque ele queria ajudar de alguma forma e ele se sentia bem, né, com essas pessoas tão desprezadas pela sociedade. Jesus, ele pergunta à consciência criativa, que é Deus, por que tem tantas pessoas que sofrem doenças, misérias, enfim. E aí a consciência divina, que é Deus, respondeu que tudo o que a pessoa vive, ela vive porque é extraído o poder da sua mente criativa. Tudo que acontece na sua vida é de acordo com aquilo que a pessoa acredita. Então, muitas vezes a pessoa está sofrendo porque ela acredita que ela tem que passar por aquilo, porque Deus quer que ela passe por aquilo. Deus não quer nada. Ele deixou muito claro aqui que do nascimento até a morte, as pessoas acreditam e insistem que seus 5 sentidos, visão, audição, tato, olfato, paladar, traduzem corretamente a sua própria realidade e a do universo que as rodeia. Assim, e porque extraem o poder de sua mente diretamente do divino, poder criativo, tudo lhes acontece de acordo com suas crenças. É a criatividade, você fica imaginando que aquilo vai ser. Só que não é culpa de Deus, a culpa é sua mesma, tá? Cada atadura representa os pensamentos habituais de uma pessoa, suas respostas às demais pessoas e aos eventos, seus preconceitos, ódios, inimizades, ansiedades, preocupações e tristeza, os quais lhe amarram, extingue a luz de sua visão interior que provém do poder criativo. Assim, ela entra na escuridão, mas não sabe disso. Ela pensa que está crescendo e amadurecendo nos caminhos do mundo, que lhe permitem avançar e ter êxito, objetivo da maioria das pessoas na Terra. De fato, quanto mais madura e acostumada a esses caminhos, mais aprisionadas por suas correntes e amarras ela se torna, dentro do domínio dos impulsos, gêmeos de ligação-rejeição. Além disso, a corrente é forjada por desejos egoístas e enganadores, ganância, agressão, violência e violação. Estas
correntes pesam em torno da pessoa e sobrecarregam a psique, que é o poder da consciência criativa, no mais profundo do seu ser. As correntes e as ataduras a apertarão mais firmemente a cada ano que passar, até que ela perceba que o que está fazendo a si mesma, até que ela perceba o que está fazendo a si mesma, até que se arrependa sinceramente de cada amarra e corrente que faça a devida reparação àqueles a quem tenha prejudicado. Então, a pessoa, quando nasce, ela nasce com a luz divina. Jesus viu isso, né? Nós somos energia, então nós nascemos com aquela... Nós não conseguimos ver por quê. Essa energia que emana é a aura. Tudo tem aura, exatamente tudo tem aura, né? Essa energia que Jesus diz que vê quando o bebê nasce é a aura do bebê, a luz que emana do bebê. Ela é limpa. O bebê acabou de nascer para o mundo. Ele vem sem nenhum pecado. Tá? Então, ele vem emanando luz, mas conforme ele vai crescendo, o que acontece? Ele vai tendo contato através do tato, do paladar, da fala, da visão, do ouvido, né? 5 sentidos: fala, tato, paladar, visão e audição. E isso vai moldando o ser humano. E isso vai trazendo a elas amarras, visões deturpadas daquilo que ela acredita. Ela acredita que o errado é o certo, o certo é errado. E aí, conforme os anos vai passando, ela vai se deixando envolver ainda mais nessas crenças, até que a luz dela se apaga totalmente. E para que ela saia disso, ela tem que entender que ela entrou ali por causa da mente dela. Ela se deixou envolver, né? Pela visão, quando ela vê uma coisa bonita, aí ela quer ter aquela coisa bonita, aí desperta o desejo daquela ter aquela coisa bonita, mas ela não pode ter, vem o quê? Inveja. A inveja é um sentimento que aprisiona, é negativo. Dela, como eu falei, né? Ela vê alguém bonito, ela não utiliza aquilo para ela crescer, para ela se melhorar, como uma escada, como um impulso para melhora. Ela não faz nada para melhorar e fica invejando o que a outra pessoa é. Aí ela se afunda mais e mais. E ela só vai se libertar disso quando ela tiver consciência que ela entrou nisso, porque ela entrou nisso. Porque ela acreditou nessas coisas erradas e negativas. Ela não procurou conhecimento, estudar, se conhecer mais as coisas, conhecer a realidade da vida, para ser uma pessoa mais evoluída e se desamarrar dessas coisas negativas. Por que eu passei tanta coisa na vida? Cada dificuldade que eu passei, eu ficava muito mal, mas eu sei que eu precisava passar por tudo, exatamente tudo. Porque tem coisa que eu passei na minha infância que eu não falo para ninguém. Porque não adianta. Não vai afetar só a mim. Vai afetar muitas outras pessoas. E não vai resolver mais o problema. Graças a Deus eu consegui já me recuperar e consigo até estar falando disso agora. Não posso falar abertamente o que é. Mas coisas que me machucaram, que por causa disso eu fui entrando, acreditando que eu tinha sido a culpada, que aconteceu porque eu tinha, né, sido a culpada. Você entendeu? E aí eu fui entrando naquilo porque eu achava que eu merecia sofrer tudo que eu estava sofrendo. E inconscientemente a gente atrai pra gente o quê? As pessoas negativas que vão manifestar na nossa vida aquilo que a gente tanto teme que aconteça. Às vezes você sofre achando que você merece sofrer. Eu já ouvi muita gente falar isso. Não, tá passando por isso, porque merece. Sim, é como eu já falei, o sofrimento, muitas vezes ele é uma lição para o ser humano. Deus não quer que ninguém sofra. Só que muitas vezes não adianta. Se não tiver o sofrimento, a pessoa não vai aprender. Se não tiver o sofrimento, ela não vai entender.
Aí ela precisa sofrer. O sofrimento, ele vem como um método de correção espiritual, de lição e correção. Porque a gente só aprende quando a gente sofre. Podem falar o que for, mas eu acho que não tem um método de correção maior. Não é. Os pais muitas vezes acham que bater é a melhor maneira de corrigir. Não. Se o sofrimento é quem corrige, então a melhor maneira da gente fazer a correção dos nossos filhos é fazer eles sofrerem de alguma forma. E como eles sofrem? Tirando aquilo que eles gostam de fazer, deixando de castigo. Bater só vai revoltar e piorar a situação. Mas quando você faz com que ele vai sofrer na hora, ele vai ficar com raiva de você, ainda mais, e não vai resolver o problema. Pode piorar. Agora, quando você faz o seu filho sofrer por forma de punição por alguma coisa errada, uma desobediência, um comportamento errôneo dele, e ele sofre, ele fica limitado a não fazer aquilo que ele gosta, ele se incomoda tanto que ele vai aprender mais do que apanhando com a cinta. Então, o sofrimento ele é usado pela espiritualidade como uma forma de correção, de lição e correção do ser humano. Só assim ele aprende. Então, nós somos moldados desde pequeno, ainda mais com as pessoas que nós convivemos, não é? Através da mente deles. Se você convive numa família onde seus pais, todo mundo que mora dentro daquela casa, tem um pensamento de escassez, de pobreza, reclamação, xingamento dentro de casa, detesto essas coisas, você vai crescer achando que é essa maneira certa. Você vai se tornar exatamente aquilo que você cresceu vendo dentro da sua casa. Você se torna aquilo, porque você cresceu, você aprendeu a ser. Você tem como exemplo quem? As pessoas que moram com você dentro da sua casa. Eles vão te dar a base do ser humano que você vai ser no futuro. Por isso, nós temos que ter muito conhecimento. Porque nós afetamos a criação dos nossos filhos, afetamos quem eles vão ser no futuro, a partir daquilo que nós somos. Né? E foi isso aqui que Jesus disse, que Deus mostrou a ele. O ser humano, ele nasce puro, com a luz dele brilhante, mas com o passar dos anos ele vai se envolvendo em pensamentos destrutivos, negativos, com situações negativas e ruins, e ele vai apagando a sua chama divina dentro dele. E aquela luzinha vai se apagando até que se apaga. E ela só vai voltar a brilhar quando a pessoa tiver consciência que depende dele, que foi ele que se deixou envolver. Não é se culpar, mas, se modificar, se transformar, se renovar. Tá certo, gente? Então, por hoje eu vou parando por aqui. Eu já falei bastante, deu 28 minutos de vídeo. Adorei estar aqui hoje novamente, mesmo com essa gripe. Amanhã estarei de volta. Eu espero que você tenha gostado, tenha entendido. Se tiver dúvida, deixa aí a perguntinha que eu vou ver aqui, tá? E respondo nos próximos vídeos. Estou aprendendo com vocês também. Esse estudo para mim é muito importante. Também está abrindo a minha mente. Eu não sei mais do que ninguém, mas cada um dentro da sua missão. Quem sabe um dia vocês que vão estar atrás das câmeras, dando depoimento de vocês também. Isso é muito importante. E passando para os outros aquilo que você aprendeu, aquilo que você sabe, tá? Então, se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilha. Se não é inscrito, já se inscreve, deixa o seu like, compartilha o nosso canal para que esse canal ele cresça e que essas mensagens cheguem a mais pessoas pelo mundo, que se ajudar uma pessoa que seja, já tá valendo. Tá certo, gente? Tá bom? Eu conto com vocês. Então, eu volto amanhã. Muito obrigada. Fiquem com Deus. E namastê.